Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Ex-Bancárias de Sucesso e hoje nós vamos falar sobre bloqueios emocionais, bloqueios que te travam, te impedem de prosperar em todas as áreas da sua vida. Vamos relatar algumas das experiências que nós vivemos, né? Exato. Tanto no banco quanto fora dele, e que depois de tanto tempo, né, amiga, a gente descobriu o que era que estava nos travando, o que nos deixava infelizes, o que nos deixava inseguras. Então, assim, foi uma busca que a gente fez interior e que a gente conseguiu achar essas respostas. Então, nada mais justo do que a gente compartilhar com vocês, né? Exatamente. Vocês estão ouvindo barulho? A gente até falou aqui que realmente, quando a gente está unida num propósito maior de ajudar as pessoas, é impressionante o quanto o inimigo age para tentar fazer que esse momento não aconteça. E ela falou que veio aqui ontem no estúdio e não tinha barulho nenhum, né, amiga? Não tava com esse barulho, não. Agora parece ter uma telha, alguma coisa no telhado, né? Parece que é algo solto, tá batendo muito, o barulho tá muito alto, mas isso não vai fazer com que impeça a gente de gravar e de trazer esse conteúdo para vocês, de transbordar dos nossos conhecimentos, das nossas experiências, porque o tanto que foi bom pra gente e benéfico, a gente não pode guardar isso só pra gente, não. Exatamente. Então, relevem o barulho. Na hora da edição, eu vou tentar até colocar uma musiquinha. Vamos ver se vai dar certo. Mas se não der, gente, tenham paciência com esse barulho. Mas, assim, foca no que a gente tá falando. Sim, porque acontece. vai ser bem construtivo. Eu tenho certeza. Né, amiga? Exato. Então, O primeiro bloqueio que nós vamos falar é sobre um bloqueio paterno. Tá? Gente, primeiro vamos entender aqui, quando a gente fala de bloqueios emocionais, bloqueio ele vem para tentar te proteger de alguma forma, né? Um trauma que às vezes você tem. Eu queria, gente, interrompê-la, mas eu não quero nem editar isso aqui, não, deixar desse jeito mesmo, porque antes de você, porque exatamente a gente vai começar a falar disso, mas só para vocês pegarem o gancho, por que a gente vai falar disso? Porque esses bloqueios atrapalham todas as outras áreas da nossa vida. E eu, por exemplo, Gra também viveu isso na dela. No banco, na época que eu trabalhava no banco, eu tinha outra visão da vida. E tudo isso aqui que ela vai falar, eu sofri na pele e eu deixava me abalar no profissional também. Então, isso tudo contribuiu para que eu ficasse depressiva, para que toda aquela carga do banco ficasse mais pesada, vamos dizer. Então, quando a gente começa a tratar esses bloqueios, prestem muita atenção nesse conteúdo, porque vocês vão entender É muito rico. Lá no fundo a causa do que gera tantos problemas emocionais. Conta aí. Então, gente, o bloqueio ele vem justamente para protegermos, né? Vamos dizer assim, às vezes você sofre um trauma. Eu até falo que muitas pessoas que sofrem acidente, ela não consegue lembrar um pouquinho antes do acidente. Ela só sabe, tipo assim, uns 5 minutos antes. Já prestou atenção? Alguém que sofre um acidente bem pesado de carro, vamos dar um exemplo aí. E aí a pessoa simplesmente não lembra. Ela não consegue lembrar o que aconteceu. Segundos antes, ela não consegue recordar. Se alguém já sofreu um acidente, vai entender do que eu estou dizendo. Porque o cérebro, automaticamente, ele tem uma defesa com que faça com que você bloqueie aquela situação para não te causar traumas futuros. Então, assim, ao mesmo tempo que o nosso sistema do ser humano, ele é inteligente, então, por mais difícil que seja o que eu vou dizer agora, as pessoas que mais causam bloqueio na nossa vida são aqueles que mais nos amam. Exatamente. E o bloqueio é de pai, de mãe e geralmente quem educa, quem está ali te educando, se foi sua avó, se foi seu avô, os primeiros professores também. Acaba sendo a nossa base, né? É a base, exatamente. Então, tudo que uma criança, que o HD vazio ali, tudo que ela vai captar até os seus 7, 8 anos de idade, ela vai continuar repetindo esses comportamentos padrões no pro decorrer resto da vida. E esses padrões de comportamentos, eles vão ser identificados no seu trabalho, no seu relacionamento, com amizades, no casamento. E afeta tudo. Tudo. Na hora que a Gra mandou, que a gente estava meio que discutindo qual tema que a gente ia falar hoje, né, amiga? Sim. E Deus tocou muito no meu coração para falar disso, porque nós conversamos disso essa semana, né, amiga? Foi.
Eu desabafei com ela de um assunto e ela me desabafou de um assunto que é igualzinho o meu, ela passa pela mesma coisa que eu e eu nem sabia. A gente vai falar disso aqui. Aí, ela mandou descrito, ó, bloqueio de pai acontece isso, isso, isso. Bloqueio de mãe acontece isso, isso, isso. E eu me vi exatamente nas duas. Porque, infelizmente, a minha família não foi uma família estruturada psicologicamente. E me afetou demais da conta. Eu sempre tive que ser forte, mas eu nunca me achei forte. Eu sempre fui depressiva. Eu não me achava bonita. As pessoas falavam assim, nossa, é bonita. Eu pensava assim, eu não me enxergava. Passei por isso. Me elogiava e eu falava assim, via essa beleza. eu não conseguia agradecer um elogio. Se a pessoa falasse assim, nossa, você é bonita, você tá linda, não sei o que. Ah, nada, que isso? Falta de aceitação. Era nesse nível. Que isso, não. Agradecer alguma coisa, que isso, não, precisa, não, sabe? Yes. E quando alguém te elogia alguma coisa, agradece, obrigada. Exatamente. Sabe? Então, assim, começou com uma série de bloqueios e eu tenho até eu vou ter que falar do banco, gente, porque o canal é de banco. Não tem como fugir, Não gente. tem não tem como. jeito. Eu lembro muito de como. uma situação. Eu esqueci qual que era. Era um diretor, não, mas a gente não pode falar nome, né? Falar nome. Mas é porque tinha um diretor de Minas, que era assim, no banco tem muito aquela questão de diretoria, superintendência, tem Nossa, que quando bater falava continência. assim, né? Ia ter auditoria. Não, mas superintendência, o diretor vai vir A mão aqui hoje. esfriava, Aí, suava. assim, sabe aquela coisa que a gente tem medo das pessoas? Nossa, diretor, tá? Não precisa disso, não, gente. Não precisa disso. É outra coisa que a gente tem que falar também, sabe? Então, assim, eu me senti, nossa, o diretor. Quando ele chegou lá, ele quis conversar comigo. Ele quis conversar com alguns gerentes. A gerente geral falou assim, ele quer falar com você, vamos lá? Gente, eu sei que eu subi. Eu sentei na frente dele, tava gerente geral, ele e eu. Aí ele começou a conversar comigo, eu não consegui conversar. Aí eu sei que ele virou e falou, você tem pretensão de... Qual que é a sua pretensão aqui no banco e tal? Aí eu falei que eu queria ir pro... Não posso falar também, senão vocês vão saber qual banco que é, mas pro cargo X. Aí ele falou assim, por que você quer ir pro cargo X? Gente, eu não sabia o que eu falava. Travou. Eu travei, mas eu travei. E assim, eu fiquei assim, é porque... porque... E assim, mexendo também. Porque... assim... desse jeito, com o diretor. Eu sei que eu não consegui falar. E no final, o feedback da gerente geral comigo falou assim, nossa, Adriana, falou que você é super imatura. Meu Deus. E eu falei com ela, porque ela já trabalhava diretamente comigo, me conhecia muito. E ela falava assim, eu sei que você não é assim, mas lá você ficou assim e transpareceu pra ele. E realmente, mas eu era muito imatura mesmo. E eu passei literalmente tudo que a minha essência toda frágil, eu deixei transparecer ali. Só. Porque eu me senti tão inferior, eu não sei. Às vezes, assim, acontece até do medo. O medo é um dos motivos que nos bloqueia e paralisa. Você tem medo de decepcionar, você tem medo de não ser quem a pessoa espera, porque você cria uma expectativa que a pessoa tem que ter de você. Você tem o medo de não conseguir falar em público, você tem medo de não conseguir se expressar. Pode olhar aí, gente, medo. Se você tiver algum medo de falar em público, medo de fazer algo, medo de começar algo, você pode entender que existe um bloqueio por trás desse medo. Aí vamos no paterno que ela falou. Exatamente. O meu pai, ele sempre brigou muito com a minha mãe brigava com ele, os dois eram um atrito terrível em casa. E eu convivi com meu pai muito pouco, porque meu pai, no período que meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. Então, eu só convivi com ele por 13 anos. Nos últimos 5, ele já tinha mudado de casa. Ele brigou com meu irmão, com a minha mãe e foi para a casa da minha avó. Então, eu já não convivi com ele. Até 8 anos, então. Até 8 anos. Olha, você lembra das idades que ela falou, hein? Até 7 anos, né? Até 8 anos, de 8 anos até os 13, convivência quase que nenhuma com meu pai. E até os 8, como é que foi? Extremamente ausente,
porque ele trabalhava viajando e quando estava em casa era pé de guerra com a minha mãe o tempo inteiro. E a minha mãe o tempo inteiro brigando com ele e me contando as coisas. Eu, pequenininha, ela me contava. Seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, seu pai não sei o quê. Cheirava as roupas do meu pai, tudo, me mostrava. Gente, isso é um absurdo. Então, eu fui criando um trauma. Eu fiquei contra meu pai, tomando Você as não dores teve da uma minha mãe. figura masculina dentro de Não casa? tive a figura masculina dentro de casa, porque até esses 8 anos, meu pai foi extremamente ausente, porque ele trabalhava viajando. Quando ele estava em casa, era quebra-pau, era brigaiada. Olha o que me afetou. Deixa Eu só era péssima. você continuar, só para dizer, dar um gancho aí também. Eu sou mãe, tá? A Adri ainda não é. O que a gente quer dizer que eles não têm culpa, tá? Nós não estamos aqui para culpá-los, até porque vocês vão entender que eles precisam de um perdão nosso, a gente se perdoar para a gente se libertar. Então, eu como mãe, em momento algum eu vou agir com a minha filha achando que eu vou causar um trauma nela, um bloqueio nela. A gente age da maneira que a gente acha que tá certo. Sim. A gente erra achando que tá acertando, a gente acerta achando que tá errando. Então, não é colocar culpas em pais, até porque eles também estão repetindo comportamentos que eles tiveram com os pais deles. E assim vai passando de geração para geração. Vai passando de geração para geração. E aí tem que existir alguém, eu sempre falo, existe sempre alguém que na família que vai quebrar esse ciclo vicioso. Então, assim, que seja você que está ouvindo esse vídeo. É um ciclo hereditário pesadíssimo, exato, que precisa ser quebrado. Então, eu tenho certeza que você não está nesse vídeo à toa, que seja você a pessoa que vai quebrar esse ciclo vicioso na sua família. Da família. Aí, em relação ao meu pai, depois que ele faleceu, veio um grande remorso, né? Por eu não ter sido tão próxima a ele, porque eu já estava começando a ter entendimento da vida, né? Já adolescente, já entendia que era problema dele com a minha mãe, não era meu. Eu não teria que ficar tomando as dores da minha mãe, coisa que eu fiz a vida inteira. Mas eu estava tentando recuperar aquilo. Meu pai vai e morre, eu não tive tempo de recuperar essa relação. Então, sempre quando eu sonho com meu pai, assim, gente, de verdade, 98% das vezes que eu sonho com meu pai, desde quando ele faleceu, eu tô sonhando e falando com ele assim, por que você me abandonou? Por que você me abandonou? E eu sonho que ele tá nos lugares assim e que ele me ignora. E eu vou atrás dele e fico assim, você não tá me vendo aqui não, eu sou sua filha. Aí, eu até penso nos dias de hoje, eu penso assim, mas você não tem um WhatsApp? Eu falando com ele. É tão real que eu falo com ele até do WhatsApp dele. Eu falo assim, mas você não tem um WhatsApp? Você não pode mandar um WhatsApp pra mim pra saber como é que eu tô? Eu sou sua filha. E ele, ó, ele fica pra lá e eu pra cá. Então, olha isso dentro de mim. Eu falo que quando a gente ainda tem um pai presente em vida, é mais fácil a gente se curar com isso. Da gente entender, mudar os comportamentos. Eu também tive muito problema com meu pai, tive muito problema com a autoestima. Fui curada. As mesmas coisas que você falou de não me achar bonita, todo mundo falar que eu sou bonita, eu sou linda. E eu tinha que me autoafirmar o tempo inteiro. Eu só andava maquiada de salto alto e de brincos grandes, porque eu não saía na rua sem uma maquiagem. Porque eu queria essa afirmação e mesmo assim não tinha. Sempre extravagante. Sempre, mas não achava. E hoje, depois dessa cura, eu posso sair do jeito que, de chinelo, sem batom, sem cabelo de coquezinho aqui, eu me acho linda. Linda. Depois da cura a gente fica exatamente assim. A gente sabe que quando a gente entende quem a gente é, o nosso papel é mais interior mesmo, a beleza interna, eu sei quem eu sou, o que eu significo na vida. E aí no seu caso, então no meu caso eu ainda tinha o meu pai, eu vi que precisava de dar o braço a torcer e mudar. Eu mudei o meu comportamento diante do meu pai. Hoje, graças a Deus, é muito bonito o nosso relacionamento. E isso tudo trouxe a cura de todos os problemas que do passado esse bloqueio traz. Só que, e quem não tem mais o pai aqui? Existe como? Claro que existem profissionais que ajudam nisso, mas é muito mais complicado para quem não tem uma pessoa aqui para conversar e para mudar o comportamento, como é no seu caso. Então, o que nos ajuda é exatamente o entendimento de Deus.
Porque quando eu adquiri esse entendimento de Deus, que foi ler mesmo, eu leio a palavra, eu leio a Bíblia todos os dias. O entendimento da palavra me curou de tudo. Eu consegui entender que todos os erros que eu vivi, todos os buracos que eu vivi na infância, eu entendi que aquilo foram falhas dos meus pais, que eles não têm culpa, mas que eles falharam, que isso me afetou e que eu só era daquele jeito por causa daquilo, que na verdade eu não sou aquilo na essência. Exato, a sua real essência é outra. Minha essência é outra. E depois quando eu descobri que tem um pai ali em cima, que eu preciso da aprovação é dele, de ninguém mais, porque meu pai e minha mãe terreno, eles foram usados para eu vir ao mundo. Claro. Apenas isso. Entende? O nosso pai mesmo é aquele lá em cima. E ele já nos aprovou em tudo. Então, quando eu entendi isso, e a gente só entende na sabedoria divina, gente, de Deus mesmo. Exato. Porque eu não tenho meu pai aqui hoje para tentar reatar com ele e tentar resolver com ele os problemas que a gente viveu. Aí você tem que resolver. Eu resolvi com quem? Exato, espiritualmente mesmo. Eu falo assim, quem tem o pai hoje, pedir perdão, liberar perdão. Quem não tem, vai ter que agir na fé desse perdão. Exatamente. De falar com uma pessoa que já não está aqui, eu perdoo meu pai por isso, eu libero perdão por isso. E buscar em Deus. No meu caso, eu ainda tinha mais culpa em vez de perdão. No caso, eu que tinha que pedir desculpa pra ele porque eu não fui próxima dele, pegando dores dele e da minha mãe. Então eu tive um pai ausente, de toda forma. Mas aí a culpa não é sua. Eu achava que era. Né? Depois eu entendi que não era. Então a gente vai carregando muitas coisas, isso é só pra vocês entenderem, essa é a minha realidade que eu tô contando. Sim. A Gra tá contando a dela, mas você tem a sua. E se você parar pra pensar, pra fazer uma retrospectiva na sua vida, de coisas que você viveu, como foi o relacionamento seu com seu pai, com sua mãe, se sua mãe influenciava relacionamento com seu pai ou vice-versa, seu pai influenciava com sua mãe, pode ficar com a anteninha ligada aí, porque isso aí te trouxe certamente consequências para a vida adulta, e se você fizer a retrospectiva você vai entender. Então, cada um tem uma realidade. Busque a sua, busque entender o seu passado para você entender os seus comportamentos atuais. E mudar, né? Eu falo assim, deixar a criança traumatizada lá atrás. Lá atrás. Né? E se amadurecer com um adulto que tem hoje aqui. Exatamente. No futuro. Exatamente. É largar aquela criança que você foi, é se livrar mesmo, é liberar perdão, se perdoar quando você sente culpa, perdoar o outro por isso e seguir em frente. Para ter uma nova maturidade como pessoa, como espiritual mesmo. E as coisas fluírem na sua vida. Inclusive, Dri, um assunto, uma pauta que nós não vamos entrar aqui, mas só para entender, muitas mulheres hoje sofrem com agressão mesmo de parceiros por essa falta de um pai em casa. Não a falta do pai, mas esse bloqueio paterno que é criado. Exatamente. Com toda certeza. Eu já vivi isso também. Nós temos muitas histórias em comum. Exatamente, já vivi isso também. Então, você vai aceitando e você não sabe por que você aceita, porque você busca daquilo que você sofreu. Exatamente. Você vai buscar no outro aquilo que você sofreu lá atrás. Então você vai só atraindo um certo tipo de pessoas que como se estivesse confirmando todos os traumas que você passou, né, no passado lá. Então vamos citar os traumas paternos para fechar? Vamos, o paterno, a gente vai entrar no materno agora, mas vamos fechar o paterno. Quais são os bloqueios de paternidade? De autoestima, nós temos de afirmação, de aceitação, nós temos também de autoconfiança. Isso tudo você deixa de ser quando você é bloqueado. O que mais que eu falei? São vários, a gente tem muitos bloqueios. E da mãe? Vamos da mãe agora. Então, gente, meu pai. Que foi nosso assunto dessa semana, né, amiga? Nosso desabafo dessa semana. Exatamente, gente, também. A mãe, ela traz um bloqueio na gente de relacionamentos. Ela é responsável por nossos relacionamentos, tá? Então, se você tem problema com relacionamento, pode buscar no seu interior que você tem uma tretazinha com sua mãe, tá? Um probleminha com sua mãe. Exato. Então, assim, e eu também, graças a Deus, eu fui curada nessa questão. Eu não tinha amizades femininas.
Eu Não também tinha não. amizade com mulheres e Só hoje... amizade com homens. Eu era assim e ela falou que era a mesma Mesma coisa. coisa, eu falo que a gente Mesma tem coisa. muito comum, a gente tem muito em comum, mas Muito. muito. Então, assim, hoje Deus me colocou no Ministério de Mulheres, de cuidar de mulheres, de falar para mulheres, e eu precisava ser curada nisso para poder ter essa autoridade, né? Deixa eu abrir um gancho, porque ela no banco, amiga, eu sempre achei a Gra uma porta de grossa. O meu Amiga, marido ouvindo eu isso. sempre gostei muito dela como pessoa, sempre. A Ai, gente eu trabalhou tô anos de verdade, juntas, né, no gente. banco. Amiga, mas eu sempre te achava muito grossa, estúpida, Eu sei, sabe? mas eu fui. Eu gostava muito de você, mas já achava você grossa. Eu sempre tive muita paciência. Às vezes eu chegava lá assim, E assim, ela eu com acho aquela cara fechada, dando coice com as quatro patas. Eu acho que 90% de quem passou, até peça, gente, me perdoe você que tá escutando. E eu falo com ela hoje, eu falo assim, conheceu no nossa, amiga, mas você é tão passado. diferente do que você era no banco. E ela falou, me curei. Né, amiga? Exatamente isso, gente. Me perdoe quem tá assistindo aí que conheceu a velha Grazi, né? É aquilo que você falou agora. A gente tem uma essência, a gente perde a nossa essência. Perde, total. Então a gente precisa resgatar essa essência. E de fato, eu tinha muito problema com relacionamento, não era só com. Eu briguei com todos os meus chefes, Foi? com todos eles. Por isso que eu falei aquela questão de pessoal, eu não me sentia inferior, eu papum, e um me falava e outro respondia, eu não aceitava ninguém falar mais alto comigo. Talvez era uma defesa que eu tinha também, né? De você, às vezes, sempre ter que ser forte, ser forte, ser forte. Exatamente. E talvez era essa defesa, mas, gente, realmente, só tinha paciência comigo, era mais homem, porque homem não tem muito mimimi. A mulher é mais. Gente, eu sou mulher, eu sei, eu reconheço. Nós somos mais sentimentais. Eu até brinco e falo assim, gente, uma mulher que é minha amiga, porque ela realmente gosta de mim e conhece a verdadeira Grazi, que quem tinha mais convívio comigo entendia quem era essa pessoa. Mas é mesmo, viu, gente? Eu era. Nossa, que vergonha agora. Eu era muito. Eu tô lembrando, gente, Ai, era fui. muito. Como Deus é bom, como eu fui transformada. Mas eu também era, viu, gente? Eu também era. Como eu fui transformada, é incrível. Mas aí, conta, o que você teve de bloqueio com a sua mãe? Então, eu não entendia o porquê que eu não conseguia me relacionar. Todo tipo de relacionamento, relacionamento com o chefe, tudo que envolve relacionamento. Se eu precisar me relacionar, porque a gente não relaciona só homem e mulher, eu tenho que ter um relacionamento legal com o meu chefe, eu tenho que ter um relacionamento todo com o meu mundo. trabalho, com cliente, gente. Nossa, Eu achei que era mais no campo amoroso que era no seu problema, não. porque o meu sempre foi também, Relacionamento. mas geral. Só que eu não entendia, eu achava, sabe aquela síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, aquela música? Gente, é terrível. Não vive isso não, que não Vive isso existe, não. tá? É. A gente está em constante evolução, o ser humano veio para evoluir, então não existe dessa de eu nasci assim, vou morrer assim não, tá? Todo mundo tem a chance de se transformar. Nós estamos aqui para E evoluir. buscar uma melhor versão, exatamente. Só que eu não entendi. O meu processo começou depois que eu saí do banco. Então, o que acontece? Minha mãe também, em casa, sempre teve esse problema. Pai e mãe é bem muito parecida. Até acho que a maioria das gerações anteriores é isso, né? Vivia muito É pai isso. muito ausente, é briga em casa, enfim. Mas eu sempre achei que eu tinha um problema com meu pai, sempre identifiquei isso com a autoestima, curei. Eu fui atrás dessa cura e curei. Através da espiritualidade me curei. E aí fui entender por que eu tive vários outros relacionamentos que eu aceitava muita coisa, de agressão, enfim. Mas a mãe eu não imaginava. E eu e minha mãe a gente não dava certo assim, 5 minutos de conversa. Eu não conseguia. 5 minutos de conversa era briga, era confusão, era xingamento, era apontamento, era muito difícil. Toda conversa que eu tinha com minha mãe eu saía chorando. E aí, depois que eu saí do banco, eu recebi um convite para participar de uma imersão. E essa imersão fala muito de bloqueios. Lá é o princípio de tudo. Eles te mostram todos os tipos de bloqueios que você tem para você buscar essa cura. E eles fizeram uma dinâmica, e na dinâmica só vinha minha mãe na minha mente. Por que da minha mãe? Por que da minha mãe? Por que da minha mãe? E não entendia por que a minha mãe aparecia. E lá, quando terminou a dinâmica, eles falaram, gente, a pessoa que apareceu para você naquele momento da dinâmica é a pessoa que você precisa se libertar, se curar. Tem algo aí que precisa ser consertado. E eu não continuei sem entender e comecei a pedir, ai meu Deus, me mostra agora, né? Se eu já sei que é minha mãe, agora eu quero que o senhor me mostre. Por quê? E na dinâmica, gente, eu chego a arrepiar, essas coisas são muito incríveis. A dinâmica, ela começa como se fosse retrocedendo, desde a infância até o seu dia de hoje. Eu só conseguia ver isso. Uma pessoa sozinha, uma pessoa isolada
uma pessoa sem amigos, uma pessoa com problema no relacionamento. Por quê? Eu tinha problema de relacionamento, eu não conseguia me relacionar com ninguém. Era muito poucas pessoas, então eu sempre me via assim. No jardim de infância eu via direitinho a Graziela sozinha lá, comendo seu lanchinho. Foi pra escola, eu sozinha. É briga, é confusão, é sempre sozinha. E eu falei, não, gente, então tem problema de relacionamento mesmo. Foi me revelado isso. Com a minha mãe, então eu tenho que consertar isso com a minha mãe. E eu tive um episódio com 4 anos de idade que eu fui atropelada. Eu sempre lembrei dessa situação rindo, achando engraçado, porque eu fui atropelada por um Fusca. Olha que legal, tipo assim, meu Deus, pelo menos tipo assim, por que por um Fusca? E brincava e fazia piada disso. E aí começou a vir à tona, o seu problema tá no seu, quando você foi atropelada. O problema começou ali. E meu Deus, mas como que eu vou identificar isso? Por quê? O que que aconteceu? Até então, era motivo de piada. Eu comecei a relembrar a mesma história que eu já contei trocentas vezes, eu comecei a chorar. Esse sentimento nunca tinha vindo à tona. Chorar. E eu comecei a contar, e eu chorava, eu chorava, eu chorava. Por quê? No dia que eu fui atropelada, confusão ali, né? Imaturidade pai e mãe. Meu pai quis parar num lugar da avenida de cá. Minha mãe ficou com raiva porque ele foi sozinho, não chamou ela. Então fica aí com a Graziela, atravessou a rua, eu uma menina de 4 anos, 3 anos, 4 anos, sei lá se eu tinha 4 anos. Te largou pra trás e Me largou para eu encontrar com meu pai não viu que ela tinha me largado, enfiou para onde tinha que enfiar. Eu olhei, me vi assim, meu Deus, minha mãe do outro lado da avenida, meu irmão olhou, correu atrás dela. O que que eu fiz? Vou correr atrás também, vou ficar aqui sozinha. Corri atrás. Quando eu corri, o Fusca veio, bateu numa avenida muito movimentada, lembro que eu saí rolando, enfim. E aí, qual que é o sentimento que veio à tona? De abandono da minha mãe. Aí, quando eu comecei a chorar, comecei a colocar coisas para fora e emoções que eu nunca tinha você sentido. nem sabia que era. E eu comecei a falar, meu Deus, eu fui abandonada. Eu poderia estar morta por conta Da sua do descuido da minha mãe. Eu poderia não estar aqui hoje, eu poderia não estar vivendo isso, porque minha mãe foi imatura e deixou acontecer isso. Meu Deus, Uma coisa que sempre, a vida inteira, nunca me atormentou. Nunca te atormentou, mas era uma coisa que te marcou, que você sempre lembrava pra contar. Sempre lembrava, tanto é que tem gente que brinca e fala, 3 anos não lembro de nada não, eu lembro direitinho como que foi, gente, eu conto, eu sei que eu tô contando, eu revivo o que eu contava. E revivia na naturalidade, porque eu estava com um bloqueio. O bloqueio estava impedindo eu colocar essa emoção para fora, que eu precisava para me curar. E ele falando, gente, uma criança de 3 anos, ela vê na mãe o seu porto seguro. É mãe, tá? Não adianta. Quem é mãe sabe. O pai pode ter todo o relacionamento que tiver, mas o filho quer a mãe. O filho cai e chama pela mãe. O filho tá passando mal, ele quer o colo da mãe. E ali com 3 anos eu vi esse afastamento da minha mãe. A minha mãe não teve esse cuidado comigo. Eu fui abandonada, rejeitada e poderia não estar aqui hoje mais. E aí fui atrás da minha mãe. Contei tudo pra ela. Chorei. Falei que eu a perdoava por isso. Por ela ter acontecido isso. Lógico, assim, para ela foi um baque também. Ela nem imaginava. Nunca imaginou isso. Ela ainda não... Jogou um pouquinho a culpa no meu pai. Mas eu deixei você com seu pai. Falei, mas eu queria você. O meu foco era você. A Milena tem 4 anos hoje. As coisas acontecem, eu sou referência para ela. Ela quer eu. Ela quer o meu colo. Então, naquele momento, como criança, eu não vi culpa no meu pai. Eu vi culpa nela. Eu vi um largar para lá, a minha vida não vale nada para minha mãe. É o sentimento que eu coloquei para ela. Que é a pessoa mais importante que a gente carrega, né? Que são os nossos pais na nossa vida. Então, se a gente não se sente importante para eles, você não vai sentir importante para mais ninguém. Pra quê? E isso afeta e acarreta em vários problemas na nossa vida como um todo, gente. Isso é muito real. Demais. Façam uma retrospectiva na vida de vocês, analisem a situação com o pai e com a mãe. Vocês vão achar bloqueios aí que vai fazer todo sentido na vida adulta. E o quanto que tem que ressignificar isso, porque senão a gente morre com isso, tá? Morre e vai continuar assim. O que acontece? Depois que eu perdoei a minha mãe, que eu falei, expus, abracei, e ela falou, me perdoa. Aí foi a primeira vez também que ela falou.
eu não fiz isso por mal, eu jamais teria feito isso se eu soubesse que teria acontecido um atropelamento. Sim. Eu me sinto mal, eu não gosto de falar. E ela também foi colocando pra fora coisa que ela nunca tinha colocado, que ela sempre tentou desenhar como se a culpa fosse do meu pai, porque talvez ela também estava se bloqueando Sim. para não aceitar que ela tinha culpa nisso. E, gente, isso foi em novembro de 2022. E aí, onde Deus me colocou, tratar o quê? Mulheres, estética, relacionamento. Hoje é um canal no YouTube, hoje eu tenho um encontro de mulheres. Hoje eu me relaciono bem com todo mundo, é incrível. Você precisou se curar e hoje... Isso que a Adri falou foi até engraçado, porque eu lembro que eu encontrei com uma amiga do banco, da última agência que eu trabalhei. Ela virou para mim e falou assim: Nossa, Graça, você tá tomando remédio? O que tá acontecendo com você? Eu falei: Remédio? Você deve estar mal, tudo que aconteceu. Eu falei: Não tô não. Grazi, mas aqui, até o seu tom de voz é outro. O seu é mesmo, tom gente, de voz é mesmo, outro. E aí eu falei assim, gente, como que é incrível, como que a gente carrega mesmo algo que a gente não é, através de uma casca que a gente não deve carregar, um peso que a gente não deve carregar, e o quanto isso prejudica a gente em tudo. Tudo. Eu acho que eu posso ter perdido oportunidades por conta disso, né? Porque Mas relacionamento hoje é tudo, gente. tudo. Tudo, network. Não, com certeza, com certeza nós perdemos muito nesse tempo. Mas porém, a vida é evolução. E a estamos gente está aqui resgatando para tudo. aprender, para evoluir. E bom que a gente acordou a tempo, Graças a Deus. que a gente se conectou com o espiritual a Graças tempo a para Deus. ter esse entendimento. Sim. Gente, isso tudo é bíblico, não tem base. E A mulher- ciência também, tá? A gente tá falando aqui não é da boca pra fora, não, Sim. viu? Se procurar alguém E a gente especialista estudou no muito assunto, quer dizer assim, né? Ah, que é ela, né? Tipo assim, ex-bancário vai falar de... Gente, se você procurar um psicanalista... Porque nós estamos curadas, então se a gente passou por viveu esse processo. todo esse processo doloroso, ruim, e hoje a gente se curou, tanto é que a gente está aqui. Nós somos a prova viva, a viva. prova social e viva de que realmente é possível, acontece e faz sentido tudo isso. Só tem propriedade para ajudar, para ensinar alguma coisa quem já viveu aquilo. E nós estamos falando de coisa que a gente já viveu. Sim. E que a gente está vivendo Exatamente. hoje, né? Que é a libertação de tudo isso. E aí cabe a gente também, quem é pai, quem é mãe, tentar, de alguma forma, que é muito difícil. Eu sei que eu já devo ter colocado inúmeros bloqueios na Milena, né? Mas o que eu posso consertar, às vezes, é com amor, com aproximação, com carinho. Exatamente. Né? Isso a gente é até comentou, fundamental, você falou assim, gente. cuidado com a Milena, para não repetir. Falei, gente, hoje eu tenho entendimento que eu, graças a Deus, eu fui escolhida para quebrar esse ciclo. Por isso que eu falo, sempre tem um escolhido em alguma geração para quebrar esse ciclo aí, que seja você, hein, gente. Outra muito coisa real. que é muito importante, que está ligado a isso, é a inversão de papéis. Eu, lá em casa com a minha mãe, já foi o seguinte. Minha mãe, ela gosta de ser cuidada. E ela não cuidou, vamos dizer assim, óbvio, gente, que ela cuidou de mim durante um período da vida, né? Que eu mais precisei, que eu era criança. Quando eu fui tomando mais entendimento das coisas, maturidade, perdi meu pai, tive que começar a trabalhar, minha mãe ficou frágil e eu que tive que cuidar dela desde novinha. Você fez o papel do seu pai. Eu fiz o papel do meu pai, aí eu entrei no papel do meu pai para cuidar da casa. Meu irmão foi embora para outro país. Ficou eu e minha mãe aqui, sem meu pai, eu trabalhando desde novinha para ajudar a sustentar em casa. E minha mãe, tudo ela perguntava para mim se podia fazer, se era não sei o quê. Aí ela falava para todo mundo e falava assim, feliz. Lá em casa é diferente. Lá em casa eu que sou filhinha, ela que é minha mamãe. Desse jeito. Ela falava que eu que era a mamãe dela. Transferiu para você. Transferiu para mim. Então eu fiquei com todo o peso de ter que cuidar. E nunca me senti cuidada. Eu nunca me senti cuidada, gente, de verdade. E isso gerou um buraco emocional gigantesco na minha vida. Minha mãe fez isso de propósito? Não. Ela não sabia o que ela estava fazendo. Mas isso acabou com a minha vida. Então, eu sempre tive peso nas costas de ter que cuidar, ter que cuidar, ter que cuidar, ter que tomar conta de tudo, ter que prover, ter que... Sabe? E hoje, que eu vou fazer 38 anos, eu estou exausta. Com uma carga aqui exausta de um papel que não é meu. Papel que não é seu. Com isso, nenhum relacionamento meu deu certo. Os relacionamentos todos, sabe aquele famoso dedo podre? Todo mundo falava comigo assim, você tem dedo podre, você tem dedo podre. Todo mundo falava.
Porque todo relacionamento tinha muita turbulência, cada um com a sua turbulência específica, mas todos tinham, sabe? E nenhum evoluiu para casamento. Todos acabaram. Eu já fui noiva, já morei junto, o casado juntada, mas nada ia para frente. E os filhos que eu tanto sonho em ter não vieram. Aí a gente para pensar, maldição hereditária. Quando eu pego a evolução da minha família, que é meu pai e minha mãe, uma turbulência, uma bagunça, os dois, um quebra-pau, eu e meu irmão, mesma coisa. Aí a gente olha os tios. Tudo igual. Os tios que casaram, bonitinho, tem família. Os meus primos, filhos desses tios, casaram, bonitinho, tudo a mesma coisa. Vão seguindo os padrões. Gente, é repetição de comportamentos. Não, gente, isso é muito real. Então, não troquem papéis. Se você é filho, se porte como filho. Deixa seu pai se portar como pai. Tem lá honrar pai e mãe. Isso. Honrar pai e mãe não é você fazer um papel que um pai tem que fazer, igual no seu caso, assumir um papel que não é seu. Você tem que continuar sendo filho. O seu pai, sua mãe sempre vai estar aqui, é superior. Eles que sabem mesmo. Honrar pai e mãe é fazer com que você evolua, com que você cresça, que você seja uma pessoa boa. Isso é honrar pai e mãe, é fazer por eles, não fazer para eles. Eu postei um vídeo essa semana que deu ibope, que eu até falei. Que eu até falei que a gente ia falar disso por causa desse vídeo. Eu postei esse vídeo no meu Instagram. Cara, quantas pessoas que sentem, né? O tanto de gente que respondeu, me dá esse vídeo, eu quero esse vídeo, não sei o quê. Que se identificou. Da constelação o que familiar. Fala? Que a partir do momento que você, aí mostra um bonequinho virado para os pais, enquanto você está tentando salvar os seus pais, você está virando as costas para a sua vida. Querendo salvar os seus pais. Essa coisa de filho mandar em pai, filho querer tomar decisão para pai. Não existe gente, isso, não gente. Existe. Isso não existe. Façam para eles, não por eles. Se na sua vida existe isso que a gente contou aqui, dessa relação turbulenta ou troca invertida com os pais, pode ter certeza que sua vida está travada em alguma coisa. Eu garanto. Sim, ou não é? Com certeza. E trava mesmo. Trava mesmo. Financeiro, profissional, relacionamento. Tudo envolve um bloqueio que foi criado lá na infância. A gente precisa se libertar dessa criança interior que está na gente, que nos consome até hoje. Larga essa criança para lá. Vamos assim, assumir a responsabilidade de sermos adultos. Você se sentia imatura antes? Imatura? Muito, em muitas situações. Porque eu me sinto muito quando eu olho para trás. Muito. Não é? Muito demais. Tá vendo? Quando a gente olha assim, os comportamentos que a gente tinha, assim, devido a esses buracos, aí você pensa assim, nossa, eu fazia isso, não é? Nossa, então... Porque eu sou muito assim, nossa, eu fazia essa isso. grosseria que eu tinha é uma maturidade. Um problema é totalmente emocional, é totalmente um descontrole emocional que a gente não tem, a gente não sabe lidar com eles. E isso afeta a gente, então no emprego, quando a gente era no banco, trabalhava no banco, ela era grosseira, mas eu também era, tá? Eu falei dela aqui, ela não falou de mim não, mas eu era também demais da conta. Eu tive muito problema de relacionamento, sempre amizade mais com homem do que com mulher, nunca tive tanta amiga mulher, pode contar nos dedos. Você foi mulher máscula, grosseirona? Sempre. Eu sempre fui também. Eu sempre fui grosseirona. Eu não tive que assumir esse papel, igual no seu caso. Eu sempre tive o meu pai em casa, até hoje eu tenho, graças a Deus. Mas a feminilidade, sabe? Que é tão importante ter. Demais. Essa coisa delicada, amorosa. A mulher, ela precisa ser feminina, gente. A mulher, ela é cuidado. Ela é pra cuidar, ela é pra zelar. E o homem que tem o papel da força, do provedor, de ir à frente, de proporcionar segurança, proteção para a mulher e para os filhos. Então, assim, gente, essa cadeia tem que ser respeitada. Pai, mãe, filho. Tudo, mulher, homem. Homem, filhos em casa. Não queira masculinizar uma mulher. E mulher também é a mesma coisa com o homem.
porque não vai dar certo, não vai funcionar. Em todas as questões, igual eu sei que nós hoje, a vida é outra, a gente precisa trabalhar, muitas mulheres precisam trabalhar para sustentar a casa, mas o fardo do trabalho, você pode ver aí o quanto que as mulheres estão adoecendo muito mais do que o homem. Estão doentes O tal emocionais, do literalmente. burnout, né, que fala, porque ela não foi feita para exaustão do trabalho. Não foi. A mulher ela foi feita para auxiliar, para cuidar, para ajudar em outras situações. Temos que trabalhar, mas que aquele trabalho não seja um peso, que seja um trabalho leve, que você consiga fazer com amor, com leveza. Isso sim é o papel do trabalho da mulher, e não aquele que ela tem que matar um leão por dia, gente. O dia que também eu entendi isso, foi libertador para mim. Saber que a mulher ela não tem que matar um leão por dia, não. Isso aí não é nosso papel. A gente não foi feito nem criado para isso, não. Então, gente, que essa lição aqui fique clara para vocês de viver no seu atual papel. Se é de mulher, viva no papel de mulher, não viva no papel do homem. Se é de filha, viva no papel de filha, não viva no papel de pai e de mãe. Cada um no seu espaço. Cada um no seu quadrado, sabe aquela... Exato, não é, amiga? Cada um no seu Cada um no seu quadrado. É sobre isso. Assumam os seus papéis, porque é engraçado quando a gente assume o papel da gente, que é o nosso natural, que é o que Deus criou a gente para ser, tudo flui, né? Gente, a vida é simples. A vida é tão simples. Ela falando aqui, todos os meus relacionamentos não deram certo. Será que ela não estava assumindo um relacionamento com o papel errado? Total. Né? Hoje você fazer essa reflexão, será que eu estou assumindo um papel que não é meu? E não dá certo, gente. Não adianta a gente querer atuar em algo que a gente não foi feito para aquilo. Papel invertido, gente, não flui. Deus criou tudo muito perfeito. Claro. E quando a gente sai desse natural de Deus que foi criado pra gente, tudo bagunça. Aí você no seu trabalho vai ser turbulento, você não vai pra frente. Você no seu relacionamento não vai pra frente. Quando você for mãe, com as amizades. Nada anda, gente. Tudo vai ter aquele peso, assim, nossa, aquela sensação de que não tá fluindo, sabe? É porque tem uma coisa errada aí. Tem algum papel invertido aí. Conselho, né? Conselho que eu deixo para vocês é que vocês façam uma análise mesmo de quem vocês estão sendo, do papel que vocês estão atuando hoje, se realmente isso é a sua essência, se é isso mesmo que você quer ser, porque às vezes a gente até e fala assim, nossa, eu não queria ser desse jeito, já aconteceu isso? Demais. Nossa, você quase se arrepende depois e fala, eu não queria ser desse jeito. É um sentimento de frustração o tempo inteiro. Isso, eu não queria ter falado daquela forma, ai, como eu gostaria de ser um pouco mais tranquila, mais calma. Então, faça uma análise da vida de vocês, do comportamento que vocês possuem, né, com as pessoas ao seu redor, em casa, no trabalho, com quem for. Pega esse conteúdo aí, vê sobre os bloqueios, se você tiver condições e se você se identificar. Procura mais informação melhora o comportamento. Aprofunda nesse tema. Busque melhorar o seu comportamento com seu pai e sua mãe. Eu acho que é muito mais fácil nós, os filhos, conseguir mudar isso. Um tem que dar o braço a torcer. Eu acho que quem tiver mais maturidade para isso, com certeza vai ser os filhos, a maioria das vezes é o filho. Quanto mais o tempo porque passa, quanto mais velha a pessoa fica, mais resistente à mudança ela fica. Com certeza. Então, para nós, filhos, a mudança é mais fácil. É mais fácil do que você tentar mudar seu pai. Porque ninguém tenta mudar ninguém, você só muda você mesmo. Isso que eu ia dizer, gente. Não queira mudar o outro. Não acho que você é porque o outro é. Às vezes a gente também tem aquela mania, toma lá da cá. Eu era muito assim, toma lá da cá. Mas eu só respondi porque o fulano falou dessa forma comigo. Às vezes a pessoa nem falou daquela forma comigo, eu já achava que era daquele jeito. Mude você. Mude você. Olhe pra dentro. Transforme você. Você é capaz de mudar somente você. Ninguém é capaz de mudar ninguém. Você só muda você mesma. E se você identificar realmente que se identificou com algo que a gente falou, procure ajuda, que seja em Deus, que seja com um profissional, que seja com vários conteúdos que deve ter pela internet. Busque cura, gente. Perdão, eu sempre falo sobre isso. O perdão é a luz de tudo. É perdão e gratidão. Eu falo que essas duas coisas você não pode abrir mão de jeito nenhum na sua vida. Exatamente. Em nada, isso, gente. Perdão, ele vai ajudar, sabe quem? Você. Sim. Você. É só você. Não é pra outra pessoa que você tá perdoando, você não tá fazendo bem pro outro, não, você tá fazendo bem pra você mesmo. E mesmo que a pessoa não te perdoar, o seu papel você já fez. Não vai mudar nada. Se você pedir perdão, as coisas mudam pra você. Se você não for perdoado, não
não vai fazer É diferença. problema de quem não te perdoou. Não Você vai. já tirou aquilo de você. Mude com seus pais, que isso também é honrar o pai e a mãe, é ser mais amoroso, né? Não é querer pegar o papel não é o cuidar, você tem que cuidar, que a gente também é O honrar é responsável. aquela coisa, é você respeitar os seus pais do jeito que eles são. E ponto sim, final. isso, respeite quem eles são, É o que respeitar do eles jeito que eles pensam e faça você se tornar um adulto próspero que possa vir ajudar se eles precisarem de outra maneira, que Sabe dê como- orgulho para eles. Sabe como que você vai ajudar seus pais? Prosperando na vida. Sim, Porque quando você prospera na principalmente. vida, seus pais se realizam. Você pode ter certeza disso. Principalmente, é isso mesmo, tá aí o Não é? fundamento de tudo. Então, perdoa quem você tem que perdoar, libera perdão se tiver que liberar, seja grato pela sua vida, por tudo que você já construiu, quem você é, esquece os outros, foca em você, que você vai Olhe ver pra que- dentro, cure você. Que a partir do momento que você se curar, Isso, tudo foca vai no- eu fluir. sempre também é isso? Gostaram do vídeo? Foi bom. Gostou? A gente não teve nem tanto corte, né, amigo? Não, hoje foi muito Fluiu, assim, ó. naturalmente. É algo verdadeiro para verdadeiro. vocês. A É gente bom- sentiu no é coração bom assim. de falar sobre isso, de fugir um pouquinho do só bancário ali, da convivência do banco, até porque eu acho que esse canal, o intuito não é só isso. É ajudar de todas as formas, né? É ajudar as pessoas para que elas se encontrem. E a questão da transição de carreira, que é a pegada do canal, vai muito de Muito encontro além. à cura interior. Porque Muito. quando você se cura, Muito. você se liberta, você arruma prazer no que você gosta. Com Aí certeza. a transição de carreira faz parte disso, que as pessoas se encontram em outras áreas. Então acaba que tá tudo interligado, Flui. né? A Quando gente você precisa falar disso também. tem, quando você entende a sua real identidade, quando você consegue trabalhar isso em você, para você fazer uma transição de carreira, você vai estar mais confiante, você vai estar mais seguro, você vai saber o que você realmente Exatamente. quer. Quando você se entende, você se encontra, você se cura e se transforma, você consegue ter um melhor planejamento, uma melhor estrutura, só que você está mais maduro, Claro. sua cabeça está mais no lugar. Então você vai Tudo trilhar flui, um gente. caminho do qual vai ser difícil você não dar certo. É o que, né, a gente fala. É isso mesmo, gente. Depois que a gente amadurece, a gente, pra tudo, a gente encontra uma saída, a gente encontra uma... É ou não é? Sim. Às vezes, numa conversa de desabafo, nós mesmos nos curamos. Essa aqui, ó, Muito. conversei com ela semana passada. Ela foi me fazendo um tanto de pergunta que eu respondi as perguntas que ela fez e eu mesmo respondi as coisas pra mim. Então aí, Achei todas as respostas. Mas o que é isso? É maturidade, é entendimento. qual outro princípio que veio aqui na minha cabeça? Conexão. Conecte com pessoas. Com pessoas. Não queira achar que a gente vive sozinho, que sozinho tudo eu posso, que eu não preciso de ninguém, que eu não Perfeito. dependo de ninguém. Perfeito. Gente, então, e pra tudo isso tem que se curar. Porque olha assim, se eu não tivesse curado o meu relacionamento, eu não estaria conectando com pessoas. Porque as pessoas tinham aversão a mim, né? Hoje é diferente, eu tô cheia de parceiras, cheia de projetos, Isso tudo muito mesmo. lindo. Conecte com pessoas, tenha pessoas ao seu lado. Deus não porque, fez a gente pra viver sozinho. Sim, se você tropeça e cai, tem que ter alguém para segurar sua mão e te ajudar a levantar. É isso que é mais mesmo. um princípio muito importante da evolução, da transformação. E Tá tudo escrito, gente. Não vão fugir da natureza que Deus criou, não. Porque tá tudo escrito. Se vocês pegarem pra ler, vocês vão ver. Que seguindo aquilo ali não tem como dar erro. Né, amiga? não tem, não. Fala assim, gente, não pense, só dá errado quem desiste. Quem desiste. Né? Exatamente. Não existe fracasso, existe desistência. É isso aí. Então, tudo na sua vida, tá? Não tô falando só de carreira, não. Um casamento fracassado, uma amizade fracassada, um relacionamento fracassado, uma Tudo. empresa fracassada. Não existem fracassos, existem pessoas que desistem. Então, não seja essa pessoa que desiste também do seu sonho, dos seus objetivos, da sua cura, da sua transformação. Lute por você, corra atrás dos seus sonhos por você. Maravilhoso. É isso aí. Maravilhoso. Era isso que a gente queria passar pra vocês. Gente, curte o vídeo, por favor. Deixa a curtida, comenta aqui se vocês já viveram isso, se vocês vivem isso, se esse conteúdo ajudou vocês de alguma forma, viu? Ajudem a divulgar o canal, porque esse intuito nosso de estar aqui, né, amiga, é só para ajudar vocês. Sim. É um transbordo que a gente está Claro. fazendo, porque a gente se encheu tanto, graças A gente a Deus. precisa A colocar gente pra precisa fora. botar para fora, a É gente isso precisa mesmo. ajudar mais pessoas. E esse transbordo faz parte do que Deus quer pra gente também, né? Isso a gente veio ao Então, mundo para servir. pra Se servir. a gente não estiver servindo, nada faz sentido. Exatamente. Pessoal. Deixar aqui o nosso Instagram, tá? O meu e o da Gra.
Sigam a gente lá também. O do ex-bancários é ex-bancários, também vou deixar aqui. Acompanhe a gente lá no Insta, mas assim, o nosso conteúdo mais profundo do ex-bancários vai ser aqui no YouTube mesmo, Sim. né? Então, curta, comenta, compartilha. E, gente, por favor, se tiver alguma ideia de conteúdo, pode mandar pra gente. Semana que vem, eu não sei, Vai mas ter já tem uma... entrevista. Ih, semana que vem já tem entrevista? Já Então, tem semana que vem a gente entrevista. tem outra entrevista. E por aí vão E vir vamos várias. discutir, Já exato. estamos fazendo nossa agenda, vai ter muito conteúdo bom por aí. Viu? Beijo, até o próximo vídeo, gente. Tchau, Obrigada. tchau.